Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi dar uma inovada, não fazer vídeo sobre MM2, né? Mas eu decidi falar sobre nostalgia. Nostalgia, para quem não sabe, é o sentimento de rever algo que você já teve no passado, já pôde sentir, né? Eu vou falar hoje sobre a infância de muitas pessoas, 2016 pra cá, sobre os jogos antigos de 2017, tipo Pou, Minecraft Pocket Edition, Angry Birds. Vou falar também sobre medos de 2017, 2016 pra cá, que todo mundo já teve. E falar também sobre o antigo Roblox, né? Então, bora lá. Bom, a infância antigamente era algo tipo melhor do que essa de hoje em dia. A infância de hoje em dia é criança com iPhone de última geração na mão, não brinca mais, não socializa mais, né? Porque eu lembro que quando eu era bem mais pequeno, eu gostava de sair na rua para sair brincando. A gente brincava de queimada, futebol, manja-esconde, tudo. Aí hoje em dia quase ninguém sai de casa. Na rua onde eu brinco, o pessoal meio que brincava muito há 2, 3 anos atrás. Mas hoje em dia é raramente às vezes que algumas pessoas saem, né? E eu lembro que eu amava brincar com meus primos. E quando eles iam na minha casa, a gente brincava o dia inteiro. Nisso, de noite, a minha mãe chegava e falava bem assim: Olha, chama teus primos que eles já vão embora. Isso era o sentimento de tristeza que dava porque eles iam embora. E também, às vezes, o que salvava era quando eu perguntava: Tia, deixa eles dormirem aqui, por favor. Aí era aquela olhada que ela dava pra minha mãe. Aí ela: Não, eles não podem dormir aqui, eles têm muita coisa pra fazer amanhã. Aí a minha mãe falava: Não, deixa eles dormir aqui, tem mais cama, né? Então eles podem dormir. Mano, isso a gente saltava de alegria. Isso era a coisa mais legal do mundo, sinceramente. Nisso, eu tinha um celular velho. Aí a gente ficava assistindo vídeo, Jazz Ghost, a gente ficava assistindo Robin Hood, Authentic Games. A gente amava isso. Ou quando não, a gente ficava jogando Minecraft. Ou até Subway Surfers. Se perdesse, era a vez do outro. Aí a minha prima gostava de ficar trapaceando nisso, né? Mas era uma coisa muito legal. O meu primeiro celular, eu ainda lembro, foi um J2 Prime com a tela quebrada, que a câmera traseira não funcionava. Era muito legal. Eu ficava jogando Roblox, mesmo o celular não aguentando, o celular esquentava só, eu jogava mesmo assim todo travado. Mas isso é tão bom, pessoal, tão bom mesmo, que a nostalgia é um. A gente não pode voltar atrás. A única coisa que a gente só pode fazer é sentir, chorar praticamente pelas coisas que a gente perdeu, que ficou no passado, né? E agora eu vou falar sobre os jogos antigos, né? Os jogos antigos que eu falo, que são Pou, Minecraft, Pocket Edition, o jogo da cobrinha, Snake, Angry Birds, que não sei se eu já falei, Subway Surfers, PKXD, Roblox. O PKXD ele é um pouco antigo também, né? Mas eu só jogava ele quando ele era a antiga versão dele. Porque a atual ficou um pouco ruim. É tanta atualização, né? E o Roblox também. O Roblox tá ficando tóxico aos poucos. E cada atualização tá deixando ele pior ainda. Então, os jogos antigamente, eles eram, mesmo sendo simples, dava muito gosto de jogar. Também Granny, Slendrina. Eu amava jogar Granny. Mesmo eu morrendo de medo, eu e minhas primas jogando Granny, né? Nisso, a gente ficava com o celular longe da cara, porque a gente tinha medo demais da velha chegar assim e dar uma paulada em nós, né? Pois é, isso era muito legal de jogar. Eu lembro que meu primeiro contato com Minecraft foi em 2018, 2019, por aí. Eu jogava uma versão pirateada. Eu sempre jogava a versão pirateada, na verdade, eu nunca tinha original. Eu jogava um jogo chamado Blockcraft 3D. Era um Minecraft não original, mas era muito legal por sinal também. Você construía construções, era muito legal. E tá chegando muito anúncio nesse jogo, misericórdia. E também sobre os medos antigos, né? Mano, os medos antigos, eles eram muito melhor do que esses de hoje em dia, que tá muito paia. Que é... Eu não sei se vocês lembram da Momo, do Sonic Ash, Hellombrine,
o Link do Minecraft, o Slenderman, a Granny, a Slendrina. Gente, eu morria de medo disso, tá? Eu lembro que eu era pequeno, eu era muito medroso. Meu primo ficava falando bem assim pra mim: cuidado, hein, pra mamãe não vir puxar teu pé. Isso me aterrorizava tanto. Porque eu lembro que em 2019, 2018 a 2017, chegou no jornal a notícia, eu nem lembro que ano foi mesmo. Eu tava sozinha assistindo televisão, né? Aí nisso apareceu no jornal: essa criatura chamada Momo está invadindo o celular dos outros e fica ligando para as crianças se cortar, querer se matar. O meu maior medo era da Momo me ligar. Se a Momo me ligasse, era capaz de eu falecer ali mesmo. Às vezes, uma vez, né, eu fui pra casa da minha prima e eu tava jogando de boa Minecraft. Até que apareceu uma cruz de terra, né? Eu não sei se foi invenção dela de fazer pra me assustar. Nisso, eu me assustei e fui pra meu primo mais velho e falei assim: olha essa cruz aqui no Minecraft. É bem o Herobrine que tá no jogo. Mano, ele riu de mim, né? Mas mesmo assim fez eu acreditar. E eu besta acreditei. Nisso, isso dava medo. Isso era um medo real mesmo. Melhor do que esses medos de hoje em dia que não tem coisa nenhuma, não faz medo nenhum, né? E os antigos jogos não tinham brain rot, porque hoje os jogos têm brain rot em tudo. Ou coisa chata. Pra mim, Six Seven, For2, essas coisas de hoje em dia são muito chato. Ver uma criança falar isso perto de mim, capaz de eu colocar a criança num porta-mala e jogar no meio do mato. Brincadeira, gente, eu nunca faria isso com umas crianças, que elas são os anjos, né? E também, gente, eu lembro muito bem da minha mãe me acordar quando eu era pequeno, mais 5, 6 horas da manhã, pra mim ir pra escola. Caleb, tá na hora de ir pra escola. Tá, tô indo. Nisso, eu ia pra escola tomar café, e o café da manhã era pão, queijo de presunto e achocolatado. Isso era muito legal. Aí antes de ir pra escola, eu ficava assistindo televisão. Passava alguns desenhos de manhã, né? Mas passava primeiro aquele Jornal da Globo, que eu nem lembro qual que era. Bom Dia Brasil, parece. É um nome por aí. Aí eu ia pra escola, falar com meus amigos. Não tinha tantos amigos na época, né? Voltava pra casa. Na volta pra casa, às vezes minha mãe comprava algum doce pra mim, pirulito, chiclete. Voltava, aí eu tomava banho, comer aquele almoço. E sabe qual que era a sensação mais estranha disso tudo? Quando você ia dormir de tarde. Tipo, você chega cansado da escola, dá aquele soninho rápido, aquele sono gostoso, você dorme, assim, do nada. Muitas das vezes até com farda ainda. Você acorda de noite, tá tudo, as luzes tudo apagadas, você nem jantou, o celular às vezes estava em 0%, a casa toda escura, e lá ia eu acordar minha mãe. Mãe, eu tô com fome. Aí tem comida no fogão. Eu ia comer comida no fogão umas 10, 9 horas da noite. Isso era estranho, tá? Aí, às vezes, quando eu queria ir no banheiro de madrugada, que isso dava um medo sinistro. Porque eu tinha medo que nos banheiros sabia que eu ia encontrar ou a Momo, ou o Slenderman, a Granny, o Sonic SZ ou o Golden Fred. Que eu morria de medo também no Golden Fred. Pois é, nisso eu era uma criança medrosa demais quando eu era criança. Às vezes até minha mãe brigava comigo porque dizia que eu era medroso, que eu era igual o Coragem, o cão covarde. Só fazendo as coisas pra me assustar. Aí, eu era muito boa a infância antigamente. Quando eu ia pra casa da minha tia que tinha piscina, eu lembro que era muito legal. Eu ficava naquelas boias. E parece que a infância antigamente tinha o tom mais colorido. Era mais colorido. Hoje parece que perdeu mais a graça. Você vai falar com uma criança hoje em dia, ela só vai usar gírias. Ai, porque juro, velho, ele já é um betinha, não sabe nem resolver uma conta que é 20 mais 20 mais 7. Você conversa com uma criança, vai ser isso que ela vai falar hoje em dia, né? Então, achar uma pessoa que tem nostalgia do bom passado, que era antigamente, é pouco raro, né? Então, os jogos antigamente do Roblox como é? Breaking Story. Eu lembro que Brookhaven foi feito em 2020, parece. Trabalhe em uma pizzaria, fuja da prisão. Jogos assim, né? Era tão bom. Eu lembro também que eu jogava Pou. O meu sonho era matar o Pou. Tipo, eu falava bem assim, gente, vamos matar o Pou. Eu acho que vai ser muito legal isso.
E a gente tentava, deixava o bicho sem comer, deixava ele tudo com fome, sem nada, e o bicho não morria, engraçado. E o meu maior medo quando eu era criança, sem ser os dos jogos, era as bonecas. A minha prima tinha uma boneca toda feia, com o olho pra fora, e ela usava isso pra me assustar. Uma vez, depois que eu perdi o medo de boneca, né, eu decidi assustar minha prima menor. Ficou só eu, ela e mais outra prima. Aí a minha outra prima tava dentro do quarto e amarrou um pedaço de fio de barbante na boneca. Aquele fio bem fininho de costura. Aí a minha prima, eu falei bem assim, olha, cuidado que essa boneca vai se mexer. Aí acredita que a minha prima puxou o barbante bem na hora que minha prima menor começou a chorar desesperadamente, pensando que a boneca tava possuída. Eu corri pra dentro do quarto, falando que era a Anabelle que tava lá fora. Minha prima chorou, se assustou, ela não parava de chorar. É igual naquele mesmo sentimento quando você bate no seu irmão mais novo, aí ele começa, tipo, chorar e você fala, não, bate em mim, pode bater em mim. Nisso, a minha prima não parava de chorar. Não parava mesmo, por qualquer circunstância. Porque ela falou que a boneca tava possuída. Ela só parou quando a gente pegou e arrancou a cabeça da boneca. Isso foi algo bem desesperador, tá? Fazer isso. Aí que ela parou. Desse dia de lá, a gente nunca mais decidiu assustar ela, né? E também, voltando a falar sobre a infância, uma coisa também que me deixava muito feliz era o dia de ir na casa da avó. Você ia na casa da sua avó, lá tava ela te esperando com um bolo, com a comida deliciosa. Ou coisa boa é comida de vó. Pensando numa coisa boa, né? Aí, pois é, antigamente, o meu primeiro contato com a tecnologia, que eu falo como se eu nascesse em 1980. Mentira, gente, eu não nasci em 1980. Foi um tablet Samsung. Sabe aquele tablet Samsung grandão, que parece um J5 Prime, só que é grande, versão grande? Pois é. Eu tinha vários jogos instalados naquele celular. Aí, né, a minha mãe disse que eu fiz a proeza de desinstalar a Play Store daquele tablet. Mas eu não desinstalei, eu só desativei. E lá foi minha mãe indo num técnico só pra ativar. Aí, né, porque minha mãe não sabia como mexer direito. Aí eu tinha vários jogos naquele tablet, eu era muito feliz. Só que aí a minha mãe, né, decidiu vender R$ 500. Tá, vendeu. Minha mãe disse assim, Caleb, um dia quando tu for mais velho, mais um pouco, a mamãe vai te dar um celular novo. Tá bom. Nisso, a gente foi pra sair, né? A gente foi no shopping, eu passei mal no shopping. Minha mãe teve que comprar aquele celular de botão positivo. Desde lá, eu amava aquele celular. Eu tirava foto de tudo. Eu gravava os programas de televisão. Eu gravava os desenhos. Porque pra mim, gravar os desenhos pra me assistir depois, mesmo naquela qualidade de menos 2 megapixels da câmera de um celular de botão, eu amava, né? Então, depois que eu fui dar umas olhadas de novo no YouTube, no celular de botão, eu percebi que começou a mudar um pouco o conteúdo do Robin Hood, Authentic Games. Depois daquele conteúdo nostálgico de bom, o Robin Hood começou tipo a ficar um pouco mais ruim, sabe, na minha opinião. Começou a fazer vídeos mais um pouco ruim. Eu amava aqueles vídeos dele, terror do Minecraft, dele, do Jazz Ghost. Eu ainda gosto de assistir o Jazz Ghost. Eu acho que ele foi o único que não mudou um pouco, né? Pois é, gente. Nisso, eu consegui um celular de botão que tinha sistema KaiOS, que dava acesso ao YouTube, Facebook. Eu tinha um Facebook antigo, mas eu nunca consegui encontrar ele no Facebook desse meu celular novo. Eu ganhei, que é um A05, né? Que eu uso pra gravar vídeos, enquanto eu tô esperando a minha mãe comprar outro celular pra me dar o dela. Que é um Realme de 256 GB. Muito bom, por sinal. Pois é, gente. Nisso, eu amava assistir naquele celular. Até que a minha tia decidiu comprar, queria comprar. Aí, né, minha mãe vendeu pra ela. Aí eu ganhei o J2 Core da minha avó. E nisso eu era muito feliz com aquele celular. Ele tinha capinha do Homem-Aranha. Aí eu jogava nele. Até que meu pai precisou daquele celular pra trabalhar, né? Porque o dele quebrou. Eu dei de boa. Aí foi tempo que compraram uma televisão e eu fiquei usando aquela televisão que era de segunda mão. Eu assistia filme, assistia série, assistia tudo naquilo. O filme que eu gostava mais de assistir era Pedro Coelho. E quando a minha mãe fazia pipoca no tempo de chuva, eu amava aquela sensação. Uma sensação que pra mim parece que não volta mais. Mesmo eu comendo pipoca nesse clima, parece que não é a mesma coisa de eu comer pipoca no clima de chuva antigamente.
como eu era criança, quando eu não ia pra escola porque chovia, eu sentava no sofá assistindo televisão. Isso eu acho que todo mundo já passou. A nostalgia todo mundo já passou. Nostalgia é uma coisa triste pra mim, porque você lembra do passado, uma coisa assim que você já viveu, só que você não vai poder voltar atrás pra tentar saber de novo a sensação. Saber de novo a sensação boa de viver melhores momentos com a minha família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e fui!